Oi pessoal, hoje nós vamos tratar de um tópico extremamente importante que a gente às vezes comete alguns erros, que são a forma de identificação do nosso texto de numeração progressiva. Primeira coisa que nós temos, né, o tipo de numeração progressiva não é só a numeração de página. Eu tenho a numeração do texto, então eu tenho o que a gente chama de alíneas. O que são as alíneas? São subdivisões, né, de seções dentro de um documento. Essas alíneas podem ser, por exemplo, quando eu coloco objetivos específicos, subdivido ele em 3, né, A, B e C, isso é chamado de alínea, o A entre parênteses, o B entre parênteses e o C entre parênteses. Nós temos os indicativos de seção, que normalmente é o número maior, o grupo numérico, tipo 1, introdução, esse é indicativo de seção. O que é uma seção? É a parte que divide o texto de um documento, né, e que contém materiais considerados afins ou de exposição ordenadas de assunto. Então, por exemplo, tópico, objetivo geral é um tópico, é um indicativo de seção. O que é uma seção? Objetivo específico, porque ele tem ligação ao tópico anterior. Depois disso, eu tenho algumas subdivisões em seções primárias, seções secundárias, terciárias, quaternárias e quinárias. Isso vai dividir com a quantidade de subdivisões que eu colocar. Então, 1.1.1 é a primeira seção primária, 1.1.1.1, seção secundária e assim sucessivamente. Chamar a atenção que não é muito interessante eu colocar até a seção quinária, porque fica muito cansativo para o autor, para ele ficar observando, né, as subdivisões dentro do trabalho. Então a gente tem que tomar um cuidado maior para fazer isso, porque às vezes é melhor a gente fragmentar o conteúdo, criar outro indicativo de seção para minimizar essa grande subdivisão, tá? Tópico sumário. E primeiro ponto importante, o nosso sumário ele tem uma localização prévia determinada, então ele faz parte do nosso último elemento pré-textual de um trabalho e ele é subdividido, né, em algumas etapas que devem ser cumpridas. Primeiramente, eu tenho que saber o que é um sumário, então eu tenho que saber diferenciar o sumário de uma lista de um índice. Bom, o que é um índice? É o local, né, que é uma lista de palavras que eu vou ter ou frases ordenadas que fazem parte do meu trabalho. E lista. O que é lista? Lista é uma enumeração de alguns elementos que eu selecionei, mas não é obrigatório ter todas as divisões de seções e subseções. São apenas uma lista, né? Apenas o tópico que eu achei mais importante. Agora, e o sumário? Não, o sumário é obrigatório que ele tenha todos os indicativos de seções, subseções e alíneas. Tem uma coisa bastante importante que a gente tem que guardar. Ele pode estar localizado após, né, ser o anverso da folha de rosto ou após a nossa folha de aprovação. Em publicações, periódicos, o sumário ele é extremamente importante, porque ele mostra para nós, né, que eu tenho uma formatação específica. Então, a parte superior e a lateral esquerda tem que ter uma margem de 3 centímetros. A lateral direita e a parte inferior da página deve estar formatada por 2 centímetros. A palavra sumário centralizada em negrito, os indicativos de seção e subseção na lateral esquerda com alinhamento à esquerda negritados, sem pontilhado e a numeração de página sem negrito. Esse é um sumário, né, bastante claro. Lembrar que entre um tópico e o outro eu tenho um espaçamento que pode ser de até 1,5 centímetros. Bom, essa é a parte que a gente tinha que falar a respeito de sumário
E qualquer coisa, né, qualquer dúvida, é só consultar a NBR. Obrigada!